Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica começando agora ao vivo pelo Facebook. E já começo fazendo um pedido: compartilhe com todos os seus contatos essa live. Para fazer isso é muito fácil. Aí na janela de vídeo onde você está assistindo, tem 3 opções logo abaixo: curtir, comentar e compartilhar. Você pode fazer as 3 coisas, mas eu estou pedindo principalmente para você compartilhar. Fazendo isso, todos os seus contatos serão notificados de que você está vendo uma live e você está sugerindo para eles. E eles terão a opção de acompanhar ou não, se não quiserem, certo? Fazendo isso, você vai ajudar a impulsionar esse trabalho, levando a palavra de Deus a mais pessoas. E esse é o meu único objetivo. O canal não é monetizado, eu não vou ganhar dinheiro com isso, nunca ganhei. Apenas levar a palavra de Deus para a edificação da sua vida espiritual. Eu sou o pastor Paulo César Reis, falo desde Goiânia, Goiás, Brasil. Boas-vindas, irmã Rosiane Moreira, boas-vindas a Gláuber Dias da Costa Reis e boas-vindas a todos e a todas que estão acompanhando de perto ou de longe essa live de hoje com o tema 7 lições ou 7 aprendizados no livro de Jonas. Daqui a pouquinho, depois das músicas, falando em músicas, vamos a elas. A primeira música é a música Pai. É isso mesmo? Não, é isso. A música Pai. Vamos então a ela. A conhecer o que acontece dentro em mim. Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que eu te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai, pedi, pedi,
dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Pai, aleluia, glória a Deus. Esse cântico, a letra desse cântico, é uma verdadeira confissão de ingratidão. Como às vezes podemos ser ingratos, né? Sempre almejando o que não temos e que às vezes nem precisamos tanto, e não reconhecendo e agradecendo pelo muito que o Senhor já tem nos dado e feito por nós, principalmente a salvação eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos para mais uma música, o Eterno Fanal, e daqui a pouquinho o tema 7 aprendizados no livro de Jonas. Você já leu o livro de Jonas? É um dos chamados profetas menores, lá no Antigo Testamento. Menores porque são livros pequenos. Jonas tem apenas 4 capítulos, que contam os capítulos, a história desse homem que era profeta de Deus e recebeu um chamado, uma incumbência, e tentou fugir desse chamado, dessa missão, e durante essa tentativa de fuga, ele vai nos legar 7 aprendizados. Boas-vindas, irmão Sidney Souza Santos, senador Canedo. Vamos aí, irmãos e amigos, compartilhar com seus contatos a live de hoje. Daqui a pouquinho o tema, mas vamos então para mais uma música, o Eterno Fanal. Vamos lá. Onde está? Está aqui a letra. Só mais um minutinho. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento, nas ondas, na espuma que em véu emoldura
procura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam no céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão, e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento no meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal. Com voz de lamento no meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal. O eterno fanal. Fanal é uma palavra menos usada para farol. Farol, no caso aqui, não é o farol do carro. É um farol ainda mais antigo. É aquele luminoso muito forte que fica nos portos, nos cais, nas orlas dos mares, para sinalizar para as embarcações marítimas. Hoje os navios são equipados com sonares, com equipamentos modernos, mas em tempos antigos os navios dependiam daquele farol para fazer uma boa atracagem no porto, para não bater nas pedras, para não errar o lugar. Jesus é esse farol da nossa fé, da nossa vida espiritual. É o eterno farol que nos dá o rumo para a eternidade, para morarmos com Deus para sempre. Glória ao seu nome. Vou tentar cantar mais um hino. Estou dizendo tentar porque nunca cantei, fiz apenas um breve ensaio. Mas é um hino que fala muito ao meu coração, eu gosto muito da mensagem que esse hino traz, porque é um pedido de socorro, de ajuda a Deus. E eu fico pensando em Jonas, lá no ventre do grande peixe, no fundo, nas profundezas do mar, e ele eleva a Deus uma oração, um pedido de socorro. Talvez alguém que está assistindo possa estar dessa maneira, ou na área financeira, ou familiar, ou na saúde, ou na vida espiritual, ou numa indecisão ministerial. Clame ao Senhor. A Bíblia diz que eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Foi Davi que escreveu no Salmo 40, certamente retratando uma experiência vivida por ele mesmo. Então vamos lá. Do pastor Silvan Santos, a quem mando aqui o meu abraço, a ele, a toda a família, toda a sua equipe, a banda que o acompanha. Nos encontramos lá na Assembleia de Deus Jesus é o Caminho, em Sanclerlândia, onde eles ministraram ali um lindo louvor nas noites festivas do aniversário daquela igreja, onde eu tive a oportunidade de pregar. Vai aqui também o meu abraço
a todos os irmãos da Assembleia de Deus Jesus é o Caminho em Sanclerlândia, especialmente ao pastor Adonair Bom Tempo, a pastora Marilda e a irmã Eni, o irmão Adoir e os demais irmãos e obreiros aí, suas famílias. Deus vos abençoe. Então vamos lá. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dá mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajude a ser melhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance.
me ajuda, Deus, me dê mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes, eu quero ser melhor que antes. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor é grande em benignidade, ou seja, o desejo de fazer o bem, de ajudar. Se você precisa, clame ao Senhor, busque, peça, suplique a ajuda de Deus em tempo oportuno, porque pode vir um tempo que não dá mais tempo. Então faça isso o quanto antes. E vamos então aos 7 aprendizados no livro de Jonas, que é o tempo de hoje. Em havendo tempo, depois eu volto com mais um hino e a oração no final. Fique aí e também te peço outra vez, compartilhe com seus contatos a live de hoje. Vamos então ao nosso tema, 7 aprendizados no livro de Jonas. Obviamente eu não vou ler todo o livro de Jonas aqui, eu quero apenas pensar para você as lições, os aprendizados ao longo da narrativa do livro, que conta a história de um profeta chamado Jonas, um profeta de Israel, que era filho de Amitai, que recebeu um chamado, um encargo, uma missão dada por Deus. E qual era a missão? A Bíblia diz, no começo do livro, veio a palavra do Senhor, isso é, de Deus, a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, a superpotência da época, como se fosse hoje. Vá à grande cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos, ou a grande cidade de Moscou, a capital da Rússia, ou então a Beijing, a grande capital da China, porque a Assíria era uma superpotência. E aquela superpotência, com um grande poderio militar, bélico, econômico, sufocava, oprimia a Israel e as demais nações em redor. Só que o Deus de Israel, vendo isso ser feito, ele então agiu para livrar o seu povo Israel. Não apenas matando os ninivitas, mas dando uma oportunidade de arrependimento. Então Deus diz, vai e clama com a cidade de Nínive, dizendo, mais 40 dias e Nínive será destruída, porque a sua maldade, o seu pecado, tem chegado até perante mim. E a Bíblia diz que Jonas então, vamos então, a primeira lição. Primeiro, nem sempre a sua missão é aquilo que você deseja. Gravou aí? Nem sempre a sua, a minha, a nossa missão é aquilo que a gente deseja fazer. Quando é, um tanto mais fácil. Mas e quando não for? Não podemos fugir da nossa missão da parte de Deus. E geralmente a nossa missão, o nosso chamado, olha aí, irmã Rosiane, está muito relacionado com aquilo que nos indigna, que nos causa indignação. Eu, por exemplo, tenho um chamado ministerial, além de pastor, na área do ensinamento bíblico, porque a ignorância, os erros doutrinários, ensino errado é algo que me incomoda, que me indigna. Logo, o meu chamado, um dom ministerial, foi nessa área, a área do ensino. Quando a pessoa tem muita indignação pelas mazelas sociais, vamos colocar uma palavra mais fácil, pela a pessoa que está sofrendo na miséria,
na opressão, na vida social, ela tem um chamado para socorro, para ajuda nessa área. Então, geralmente aquilo que nos incomoda, que nos indigna, define o nosso chamado. Mas às vezes a gente sonha com um chamado diferente. Eu queria ser um grande cantor, um grande pregador no reino de Deus, um grande líder. Mas é isso que o Senhor te chamou? Ou já é o tempo de você fazer isso? Quem sabe Deus ainda vai te treinar em outras tarefas, para que você esteja pronta para essa missão que você deseja. Então Jonas era profeta de Deus, mas ele não tinha a menor vontade e disposição para ir a Nínive e pregar, e aquela cidade se arrepender, se converter e ser poupada. Ele queria mais é que Nínive fosse mesmo destruída, do tipo, quanto pior, melhor, eles são nossos inimigos. Mas foi esse o chamado de Deus. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Não é melhor obedecer? É claro que Deus poderia ter levantado uma outra pessoa para ir a Nínive, mas o chamado era para Jonas. Se o chamado é para você, não é que Deus não tem outra pessoa que ele possa mandar, mas ele te escolheu, te chamou. Sinta-se privilegiado, honrado por ter um chamado de Deus na sua vida. Deus não precisa da gente, nós que precisamos dele. Ele quer nos usar por sua misericórdia. Então, nem sempre a nossa missão é aquilo que nós desejamos. Procure descobrir o seu dom, o seu chamado, que isso fique bem claro no seu coração, na sua mente, para que você não fique esmurrando o ar, lutando em vão, tentando atuar numa área que não é a do seu chamado, perdendo tempo e perdendo oportunidades. Em segundo lugar, fugir da vontade de Deus pode trazer consequências, percas, tanto para você, como para aqueles que estão com você no mesmo barco. A sua família, a sua igreja local. Quando você está fugindo, sua cidade, sua comunidade. Quando você foge do seu chamado, da vontade de Deus, é só perca. Vamos analisar a vida de Jonas. Jonas estava lá, em Jope, né? E aí Deus falou para ele ir para Nínive. Primeira coisa que ele fez, descer para o cais, para o porto, porque geralmente ao nível do mar é mais baixo do que a cidade. Já desceu, primeira descida. Chegou lá, tinha um navio partindo para Tarsis, que era o lado oposto de Nínive. Nínive ficava para cá e Tarsis ficava para o outro lado. Quando alguém quer fugir da vontade de Deus, sempre tem um barco prontinho partindo para longe da vontade de Deus. Ele comprou sua passagem, embarcou, e a Bíblia diz que ele desceu para o porão e ali ele dormia pesadamente. Desceu para o porto, desceu para o porão, vai descer mais. A Bíblia diz que quando começaram a navegar, sobreveio ao mar uma grande tempestade. Muito vento, muita chuva, e o barco parece que ia partir-se, ia se quebrar. E os marinheiros ficaram apavorados porque tinha muita carga preciosa, de muito preço naquele navio. E eles jogavam a carga ao mar para aliviar, para ver se salvavam um pouco e as vidas também, mas não resolviam. Então, na sua crença não bíblica, eles pensaram, tem alguma coisa errada. Vamos lançar sorte para ver sobre quem vai recair? Vamos dar um número aí para cada um dos tripulantes e passageiros, e o número sorteado é o culpado. E por uma incrível deuscidência, caiu sobre Jonas. Esse Jonas é o que está dormindo lá no porão. Foram acordá-lo e disseram, olha, desperta, ó dormente. Em plena calamidade, aquele que fugia estava dormindo. Quanta gente também dormindo fora da vontade de Deus, descansando, mas não na vontade de Deus, fora dela. E as pessoas perdendo ao redor,
perdendo a vida, perdendo a oportunidade de serem salvos e às vezes até perdendo muito também na área material. Foi um prejuízo para aquela viagem a presença de Jonas fora da vontade de Deus. E perguntaram para ele, você é o que mesmo? Qual é a sua ocupação? Porque você é o culpado de tudo isso. E Jonas disse, não, realmente eu sou o culpado mesmo. Eu sou profeta de Deus, sirvo ao Deus de Israel e eu sou o culpado. Me joguem ao mar e tudo se acalmará. E assim foi. Pegaram a Jonas, é 1, é 2 e tchubum, jogaram ao mar. E o mar se aquietou. Porque Jonas não tinha um problema. Ele era o problema. A desobediência é um grave problema que atinge a pessoa e atinge também quem está por perto, quem está no mesmo barco. Então vamos ficar com essa segunda lição, esse segundo aprendizado no livro de Jonas. Vamos ao terceiro. Fora do propósito, você não tem vontade de viver. A gente vê que quando Jonas falou, me jogue ao mar, é alguém que desistiu da própria vida. Prefere morrer do que obedecer. Prefere morrer do que servir, do que cumprir o chamado, a missão dada por Deus. Porque ele sabia que o risco era 100% de ser jogado ao mar e morrer afogado ou devorado por feras. Mas Deus deu a Jonas aquilo que nem sempre outros tiveram, os chamados por Deus, uma segunda oportunidade. Porque a Bíblia diz que Deus deu ordem, observe o detalhe, Deus deu ordem ao grande peixe, que alguns traduzem por baleia, por cachalote, mas vamos ficar com um grande peixe, o qual foi e engoliu a Jonas inteirinho, sem mastigar, porque Deus ainda tinha um propósito para ele. E agora aquele peixe, sob ordem de Deus, ele desce para as profundezas do mar. E lá no profundo do mar, no breu total, escuridão 100%, Jonas, ainda vivo, eleva a Deus uma oração. Você pode ler aí no capítulo 2 e 3 de Jonas, a oração de Jonas dentro do peixe. E por misericórdia de Deus, Jonas vai ter mais uma oportunidade. Mas veja que fora do propósito de Deus, do chamado, da missão que Ele tem para nós, não há uma vida plena, nem espiritual, nem emocional e nem nada. Estamos deslocados, fora de área, fora do ponto de boa vida, de plenitude com Deus. E aí a gente vai para a quarta lição, o quarto aprendizado. Mesmo quando pensar que tudo acabou, Deus ainda te chama. Lá no ventre do grande peixe, no fundo do mar, Deus clama, Jonas clama a Deus. Deus ouve a oração de Jonas e dá a ele mais uma oportunidade. Foi preciso ele chegar naquela posição, naquela condição para se reposicionar diante de Deus. Às vezes essa é a quinta lição. É nas profundezas dos nossos problemas que Deus vai nos reposicionar na vontade dele. Quando a gente deixa, quando a gente se posiciona também espiritualmente. Jonas bem poderia ter ficado ali teimoso, fedido, barriga de peixe. Misericórdia, né? E teimoso e morrer ali mesmo. Ser digerido pelo peixe. Mas ele se posicionou, ainda estava vivo, ainda tinha oportunidade. Por isso que eu disse, me ajuda Deus, mas em tempo oportuno. A vida é um tempo de oportunidades que vão minguando, vão diminuindo, vão surgindo novas e vão desaparecendo outras. Por isso precisamos aproveitar as oportunidades, principalmente com relação ao reino de Deus. E Jonas então se reposiciona, está lá no capítulo 2.
A Bíblia diz que Deus deu ordem ao grande peixe. Olha, Deus fala para o peixe, engole. Depois Deus fala para o peixe, agora vai na praia e vomita ele. Alguns dizem que Deus mandou o peixe vomitá-lo na praia de Nínive. Já ouviu essa aí, irmão Sidney? Impossível. Em Nínive não tem nem rio, quanto mais mar, para ter praia e o grande peixe ter ido lá. Só se o peixe foi rastejando por centenas de quilômetros pelo deserto até chegar a Nínive. A Bíblia só diz que ele depois foi a Nínive, mas não diz que o grande peixe o vomitou na praia de Nínive, mas o vomitou na praia. E agora Jonas, ele entende que tem pessoas perdidas e perdendo por causa da sua desobediência. E ele então resolve, ainda que lá no íntimo a contragosto, ele resolve obedecer. Tem gente que faz a obra, cumpre o chamado, mas não cumpre com alegria. E esse é o mandamento bíblico, servir ao Senhor com alegria. Jonas estava servindo, mas não estava servindo com alegria. Isso vai lhe custar mais algumas lições. Ele vai a Nínive e só para andar a cidade era 3 dias andando para lá e para cá. E ele anda aquela cidade clamando em alta voz. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Mais 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída, como que afundando dentro da terra. E essa notícia correu e chegou aos ouvidos do rei de Nínive, que era também o rei da Assíria, um grande império antigo. E ao saber que era por causa dos pecados, da maldade daquela nação, o rei então, na sua ignorância bíblica, mas na sua atitude religiosa de arrependimento, ele diz: então está decretado um jejum de 3 dias, durante os quais nem eu, nem nenhuma pessoa no meu reino, e nem mesmo os animais comerão qualquer coisa. Um jejum total, nacional, de 3 dias. E a Bíblia diz também que ele rasgou as suas vestes, que naqueles tempos era uma demonstração de quebrantamento, de arrependimento. É claro que isso era exterior, mas para retratar o que se passava no interior. E a Bíblia diz que Jonas deu o recado, cumpriu ali a sua missão, mas não foi embora para a sua terra. Ele subiu para um monte ao redor de Nínive para ver a destruição da cidade. O que eu aprendo aqui? Tem pessoas à nossa volta sendo destruídas, partindo sem salvação, e às vezes não sentimos nada por isso, não fazemos nada por isso. Ele não pregou um arrependimento, ele pregou um juízo. Mas a cidade, representando a nação, se arrependeu. E quando se arrepende e encontra lugar de arrependimento, porque ainda é em tempo oportuno, Deus usa de misericórdia. E Jonas sobe então para uma colina junto da cidade e ficou ali observando. Seriam 40 dias de espera. Então passaram 5, 10, 15, 20... E Jonas não sabe o que se passa na cidade, mas o livro não diz com detalhes, mas imagine a mudança de vida, de postura, de comportamento de um povo arrependido, quebrantado pelo juízo de Deus anunciado. Mudaram suas vidas, seu comportamento, suas atitudes, a partir do rei, do governante. E Jonas, diz a Bíblia, ele ficou ali para aguardar. Enquanto ele ficava ali, cresceu um pé de aboboreira, que com a sua rama fez sombra sobre Jonas, porque o calor era intenso pelo forte vento oriental. Nínive ficava numa região de deserto. Então era como se um imenso secador de cabelos, você imaginou? Imenso, 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 soprasse sobre Jonas, ao ponto dele pedir até a morte. Mas aí
ele se alegrou demais, ele entrou num estado de euforia por causa daquela sombra. Quando foi de noite, Deus deu ordem a um verme que cortasse a rama da aboboreira, a qual se secou. E quando saiu o sol de novo no outro dia, com tudo, como dizemos, de pilha nova, queimou a fronte de Jonas, que pediu para si a morte. E aí Deus diz a Jonas: Jonas, você ficou com com dó do pé de aboboreira, dessa planta, que hoje nasce e amanhã já secou? Mas não tem um pingo de dó dessa população de Nínive. Mais de 300.000 pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus teve misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Mas Ele também quer usar homens e mulheres cujos corações percebem, sentem e compartilham a misericórdia de Deus, que faz a obra não só por uma obediência pelo medo, mas pela alegria de servir ao Senhor e o prazer de ver outras pessoas sendo alvos da mesma misericórdia com que também fomos salvos e livres da destruição eterna. E aí a gente vê então o 7º aprendizado de Jonas no seu livro. O resultado da sua missão não precisa ser conforme você planejou. Basta que seja como Deus planejou. Deus é que tem e sabe o controle de todas as coisas. Apenas obedeçamos e deixemos os resultados com Deus. Porque não depende só de nós. Eu planto, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Nos cumpre fazer a vontade de Deus, levar sua palavra, fazer o nosso melhor de todo o coração e com alegria e amor, e confiar que a colheita, o resultado vem de Deus. Amém? Você pode dizer amém a essa palavra? Eu aprendo muito no livro de Jonas. E para não delongar muito, vamos para mais uma música e já vamos orar. Mas antes vamos recapitular. Primeira lição: nem sempre sua missão é o que você deseja. Segunda, fugir da presença de Deus vai trazer prejuízo para você e para quem estiver no mesmo barco com você. Por isso que estar colado junto com gente que não anda na presença de Deus é um risco. Terceira, fora do propósito de Deus não tem sentido para a vida. Jonas até pediu para jogar ele no mar, né? Quarta lição: mesmo quando pensamos que tudo acabou, Deus pode nos dar mais uma chance. Quinta lição: às vezes é lá nas profundezas dos problemas que o Senhor nos desperta e nos reposiciona. Sexta lição: tem pessoas perdidas esperando para ouvir através de você, de um hino, de um testemunho, de uma palavra, de um evangelismo pessoal, do seu exemplo, para serem salvas. Estão perdidas, dependem de você. Como ouvirão se não há quem pregue? E em sétimo lugar, o resultado da missão nem sempre será como você planejou. Deixe isso ao encargo de Deus, apenas faça a sua parte. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes: pela manhã semeia a tua semente, e a semente é o símbolo da palavra, e à tarde não recolhas a tua mão, porque você não sabe qual semente prosperará, se esta, da parte da tarde, se aquela, a da parte da manhã, ou se ambas igualmente serão boas. Quem sabe, todas germinarão, mas essa parte já não é nossa incumbência, é coisa de Deus. Nossa parte é obedecer, é servir, é cumprir a missão com alegria. Muito bem, vamos então a mais uma música. Eu não tinha separado, mas vamos ver aqui o que podemos separar para agora. Raios de Vida. Muito bem, essa linda canção que foi gravada pelo Oséias de Paula, depois regravada também pelo saudoso Nelson Ned, e que eu quero cantar agora aqui porque fala muito ao meu coração.
o meu estado. Sou um milagre nas mãos do Senhor. Com fogo santo eu fui provado para melhor entender seu amor. Horas sombrias de sofrimento, folhas ao vento cantavam meu fim. A voz de Cristo nesse momento, raios de vida lançou sobre mim. Hoje com Cristo sigo seguro, canta minha alma sublime canção. Será de glória o meu futuro, livre dos males da vida de então. Horas sombrias de sofrimento, folhas ao vento cantavam meu fim. A voz de Cristo nesse momento, raios de vida lançou sobre mim. Aleluia, graças a Deus, glória a Deus, maravilha, né? Vamos então agora ao momento da oração, mas antes eu quero repetir para você um pedido. Compartilhe essa live com seus contatos, manda aí no geral, no público, para todos os seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem que é da palavra de Deus. Quem sabe podemos chegar aí a 1.500 visualizações, o que significa que muita gente foi alcançada pela mensagem dessa live. 7 aprendizados no livro de Jonas. Vamos agora então para o momento da oração. Já está chegando aí o André Rie com a sua orquestra Mais Perto Quero Estar. Vamos orar juntos. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus nos unimos em oração agora para clamar por Tuas misericórdias, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. Pelos governantes do nosso país, para que o Teu temor seja infundado em seus corações, seja colocado no seu íntimo para buscarem o bem do povo e praticar a justiça, Senhor. Oh Deus, também oramos pela obra missionária em toda a terra, pelos irmãos perseguidos em outras nações por causa do Teu Evangelho, muitos dos quais estão sendo mortos por não negarem a sua fé. Tem misericórdia, sustenta, Senhor, e dá livramento. Oramos pela obra missionária, pela pregação do Evangelho em todo o mundo. Abençoa, Senhor Jesus, todos os missionários e missionárias, evangelistas que estão pregando e levando a preciosa semente por todos os meios, presencialmente, pela internet, pelo rádio, pela televisão, pela literatura, pela música. Ó Deus, e também eu oro agora para que o Senhor possa falar ao profundo do nosso coração, nos dando uma direção clara e segura da Tua vontade, do Teu chamado para a nossa vida
para que o cumpramos. Oh, aleluias. Meu Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Nos prepara, Senhor, para o grande e glorioso momento do nosso encontro com o Senhor. Visita agora esse lar que está passando por uma necessidade, quem sabe uma turbulência, como a do navio que estava Jonas. Por essa pessoa que se sente no mais profundo da depressão, da incerteza, da insegurança, do medo, da falta de vontade de viver como estava Jonas. Mas que o Senhor ajude essa pessoa a se reposicionar na tua presença. A esse lar que está sendo visitado pela enfermidade, pelo desemprego, pela desunião, meu Deus, tem misericórdia, entra com a tua providência. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela sua companhia, pelo prestígio da sua audiência aqui. E o meu pedido, compartilhe. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.